Oi, gente! Hoje nós vamos continuar falando sobre o amor de Deus por nós. Então, para nós entendermos, nós somos uns seres que têm características que nenhum outro ser humano carrega. Por exemplo, o animal, ele não precisa explicar para entender quem e como que ele deve agir. Ele vai por um instinto, ele faz suas necessidades em qualquer lugar, ele come na maneira dele, porque ele foi criado e ele tem um propósito definido. Insere. Agora nós, seres humanos, homens, por outro lado, nós dependemos das pessoas para nós aprendermos qual é a melhor forma, o melhor caminho para nós tomarmos as decisões. Nós também aprendemos com as decisões que os outros tomam. Nós temos a liberdade de opinar e optar por várias direções. Mas também nós temos que entender que tudo tem consequência. E como nós temos um Deus, o nosso Pai, que nos cuida e nos olha, nós devemos procurar uma direção do nosso Pai. Para que isto? Porque só o caminho que Deus pode manifestar que tem o poder perfeito do plano que ele tem para nós. De fato, cada um tem um plano existencial específico e só detém isso com o passar do tempo. Nós procuramos algo que nos trabalho que nos defina. Nós buscamos por relacionamento que nos faça sentir realizado ou ideologias que nos digam como agir. Em virtude disso, nossos caráter ele é alterado. Ou seja, nós desconhecemos as nossas próprias natureza, que nós faz parte de ser homens. Já que nós temos qualidade que nos faz livre para tomar decisões, porém, mesmo que as conquistas sejam alcançadas, nós continuamos sem saber quem somos nesse vazio e o que podemos fazer para existir. Mas a resposta de todas essas questões estão ligadas ao amor de Deus por nós, ao amor do nosso Pai. Todas as nossas respostas estão contidas no amor de Deus. A respeito disso, nós vamos ver em Salmo 139, 16, fala o seguinte: os teus olhos me viram, a substância ainda há informação. Os teus livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinados quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Deus ele já nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Ele já sabe o que vai acontecer no nosso presente e no nosso futuro. E ele sabe o que está determinado para nós. Quando nós buscamos a orientação dele, nós entendemos o pensamento que ele tem a nosso respeito. E o pensamento que ele tem para nós vemos o amor dele por nós. Isso nos revela os nossos dias, que é já conhecido pelo Senhor, e nos aproxima dele. Quando nós aproximamos dele, nós descobrimos os seus planos para nós. Se nós dependêssemos da nossa vontade para nós aproximarmos de Deus, nós nunca faríamos isso por livre vontade. Por isso que o Criador, ele mostrou o seu amor, se manifestou o seu amor ao chegarmos a nós, quando ainda nós estamos afastados da vontade de Deus. Além disso, a Bíblia nos relata que nós somos capazes de amar porque Ele nos amou primeiro. Em 1 João 4,19. Logo, se nós precisamos abrir a nossa mente para nós entendermos quais são as alturas, as profundidades desse amor, nós precisamos renovar a mente pelo Criador, pelo nosso Pai. E este cuidado, ele vem de Deus. Antes mesmo de nós nascermos, o Criador, ele já sonhava conosco. Afinal, somos filhos dele. E este amor
que se faz presente desde antes da fundação do mundo. É um amor do ser humano que tem mais importância. Nós fomos criados a partir deste amor. Se nós quisermos viver a plenitude deste amor, deste Deus, nós primeiramente precisamos mergulhar nessa realidade, de conhecer e depender mais do amor de Deus, do nosso Criador. Desta forma, o Senhor, Ele nos deseja demonstrar sua bondade para nós aproveitarmos tudo que Ele tem separado para nós. Mas só conseguiremos essas mudanças de atitude se nós dependemos deste amor. Nós necessitamos de compreensão. Para nós precisamos ter essa mudança de atitude, de mudança de mentalidade. Para nós podemos nos aproximar e aprender a depender mais de Deus. De fato, nós vamos entender este amor melhor no futuro, mas já somos amados por Ele. Nós temos convicção dessa verdade por causa da nossa fé nele. Ele colocou em nós a fé. E por um amor que foi derramado sobre todos nós. Então agora nos resta apenas crer nisto. Parece ser destratar algo simples, mas que requer total intencionalidade da nossa parte. Quando nós temos a mentalidade mudada, a plenitude do reino vai vir como consequência disso. Em Efésios 3, do 17 ao 19, diz assim: assim habite Cristo em vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Assim nós entendemos que o amor de Deus, ele nos faz viver a plenitude. Entendemos o coração do nosso Criador, do nosso Pai. Uma da passagem bíblica em João 8, do 1 ao 12, nós vemos que uma mulher, ela foi pega em adultério e foi levada, para Jesus. E esse relato expressa o amor do Pai, para nós. Quando Jesus nos ensina que quando trouxeram essa mulher para ela, apontando, acusando os escribas, os fariseus, eles estavam usando aquela situação para testar Jesus, para ver se ele obedeceria à lei ou seria exposto de uma vez por todas à vergonha e a todos que estavam lá. Mas, no entanto, Jesus, ele não condenou, mas sim ele amou incondicionalmente. Um a um que acusara foi embora, sem apedrejar. O que ela teve? Um encontro com Deus, e aí ela foi transformada. Sendo assim, para desfrutarmos deste amor, nós precisamos entrar num lugar de aceitação, de onde nós entendemos o processo e concordamos com a nossa identidade de filhos. Se o seu amor é incondicional, nós não podemos fazer nada para aumentar ou para diminuir esse amor. Nós devemos nos esforçar em ler a palavra, buscar a presença de Deus em oração, em jejum e ter um tempo de intimidade com Deus. Nós não fomos feitos para nos ficar separados dele. Nós temos que entender como ele nos ama. Todas essas coisas são a resposta para o Criador, que amou nós antes de tudo. Ele nos amou primeiro. Como isso já não fosse suficiente, a Bíblia relata circunstância de algo que separa do amor de Deus. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Dê um like, se inscreva no canal. Até!